Resolução 4.256 de 2020. No ano passado, quando saiu essa resolução, foi feita uma reunião com as especialistas, não me lembro a data, mas já era no segundo semestre, e o ano passado foi um ano muito tumultuado, porque o ano passado foi um ano difícil, a gente estava em adaptação, então, esse ano a gente está pegando firme nessa resolução, e é importante que vocês conheçam a resolução, que é sobre educação especial inclusiva. Numa perspectiva democrática, me cabe o dever ético de, combatendo as injustiças, deixar claro que mudar é difícil, mas é possível. Por que, né, e Paulo Freire falou isso. E por que eu comecei com essa frase? Porque o aluno que busca uma escola, uma instituição, ele quer ser incluído naquela instituição, ele quer ser levado em consideração ali, né? Ele quer que a escola atenda às suas necessidades. E essa resolução fala exatamente disso. Ela fala do atendimento a esses alunos, do direito à educação que esses alunos têm. Então, gente, na resolução, garante aos alunos o direito de acesso à instituição escolar, ele pode escolher a instituição que ele quiser, próximo à casa dele, inclusive ao currículo, uma adaptação do currículo para a realidade desse aluno. A sua permanência, percurso escolar, com qualidade e a conclusão do ensino. Essa resolução garante isso. O AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, ele deve ser estudado e apropriado por todos os profissionais da escola e que sejam executadas. Quem são esses profissionais? Professor, bibliotecária, especialista, o pessoal dos serviços gerais, todo mundo está envolvido nessa adaptação e nessa inclusão desse aluno, porque a prática pedagógica ela deve ser inclusiva. O que a família tem que fazer? Eu fiz questão de pegar essa resolução, porque ela é muito grande, elas são 19 páginas, assim que terminar a reunião eu vou encaminhar no e-mail de vocês, para que vocês leiam na íntegra, e eu separei na resolução qual é a função da família, do professor, do especialista, para ficar claro qual é o papel e a função de cada um lá na escola. A família, a gente tem que exigir da família um tratamento diário desse aluno. O que ele toma, o que ele faz, qual que é a terapia, que médico que ele vai, que ele consulta. Tem que solicitar laudo médico atualizado, porque não é porque ele... Gente, foi a maior dificuldade que eu tive no ano passado, porque os laudos médicos dos alunos eram de 5 anos, de quando ele era criança. Eu falei, não, isso aqui não tem condição. Todos os anos o aluno tem que apresentar um laudo médico atualizado, porque pode ter melhorado, como pode ter piorado. Então, a gente tem que saber o que acontece com esse aluno. O relacionamento constante com o professor de apoio e com o professor da sala recurso. O pai tem que ter esse acesso a eles diretamente, WhatsApp, telefone, dúvida, direto. O pai tem que levar esse aluno na sala recurso, porque se ele não leva o filho na sala recurso e ele tem professor de apoio, ele perde o professor de apoio. Então, para que ele continue a ter o professor de apoio, ele precisa levar o filho na sala recurso. Dá o apoio para a escola, né? Porque a gente trabalha junto com a família, e ele vai ter que preencher um relatório, tá? Inclusive, esse relatório é um formulário no Google que eu vou montar, solicitando qual que é a realidade do aluno em casa, que remédio toma, rotina, o tratamento, comportamento, porque vocês vão entender lá na frente, né? Que eu preciso de todas essas informações. A escola, gente, ela tem direito a um ASB por turno para cada 5 estudantes com atendimento especializado. Se a escola não tiver esse ASB, tem que solicitar. Para que isso? Por que isso? Porque o ASB não é o professor de apoio que acompanha o aluno no banheiro, que dá alimentação, não, é o ASB. É ele que acompanha o aluno no recreio, no intervalo, se precisar ajudar na alimentação, é ele. Tem aluno que precisa trocar, tem aluno que precisa dar banho. Então, é o ASB que tem essa função. O professor de apoio, não, ele é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco.
E a gente deve adequar a escola às condições do aluno, né? No que ele precisa realmente, às vezes, de acordo com as necessidades dele. A sala recurso, gente, todos os alunos com laudo têm direito à sala recurso. Todos, tá? O diretor, né? Toda escola que tiver espaço físico deve solicitar a sala recurso na Secretaria da Educação. Inclusive, nós temos uma sala recurso top, perfeita, muito boa. Essa semana passada o John foi lá, eu até pedi para procurar a Luzia, né, para explicar tudo que tem lá na sala para ele. Falei para ele entrar em contato com ela, porque a sala realmente é uma sala, nós somos privilegiados porque a nossa sala realmente é muito boa. O professor da sala recurso tem que solicitar o PDI do aluno, fazer um horário de atendimento para esse aluno e solicitar da família a participação dos alunos. Então, ele tem que fazer chamada, o aluno não está vindo, ligar, por que você não está vindo? Olha, esse horário é seu, você não apareceu, o que aconteceu? Tem que entrar em contato com a família para trazer esse aluno para a escola, e agora a sala recurso voltou a ser presencial também, então é importante esse vínculo do professor da sala recurso com a família. O professor de apoio, gente, ele ajuda o professor regente. Quando eu dava aula lá para os pequenininhos, eu dava aula para uma turma inteira, de uma certa forma era mais fácil, porque eu tinha assim, um período inteiro com aqueles alunos. Vocês, eu sei que é mais complicado, porque vocês dão aula de uma disciplina, entra 2 vezes por semana, 3 ou 4 vezes por semana, mas mesmo assim, o horário que você entra na sala, você tem que dar uma atenção e conhecer o seu aluno, seja ele com laudo ou não. Você tem que identificar o que o seu aluno é, como que ele aprende. Será que ele aprende mais de maneira auditiva? Será que ele aprende mais de maneira visual? Nossa, esse aluno ele aprende mais de visual, então tem que trazer mais filme, mais vídeo, mais desenho, mais foto. Nossa, eu falei, esse aqui já aprendeu. Olha, esse aqui, ele tem laudo, eu tenho que falar 10 vezes a mesma coisa, e toda vez que eu volto na sala, eu tenho que recordar o que eu falei para começar a falar o conteúdo seguinte. Então, isso, à medida que o professor vai ganhando experiência, ele começa a identificar como o seu aluno aprende e como atendê-lo corretamente, de maneira mais eficaz e mais satisfatória. O professor de apoio, ele vai complementar o atendimento do professor. Como assim? Ele é uma pessoa capacitada e habilitada para isso. Então, ele vai falar para você, ô professor, se você trouxer mais imagem, vai facilitar esse aqui para aprender. Se você falar assim, assim, assado, ele vai entender melhor. Se você sentar de 2 em 2, vai ser melhor. O professor de apoio, ele é apoio, gente. Ele está ali para ajudar o professor regente. Não significa que o aluno de inclusão é problema dele, não. O aluno de inclusão é problema seu, do professor, ele é problema da escola, ele é problema da especialista, da direção, ele é problema nosso. É a gente que tem que ajudar a esse aluno se adaptar naquela sala, naquela realidade que ele está ali. Então, o professor de apoio, ele ajuda o professor regente com estratégias, com metodologia, com maneiras que auxiliem esse aluno. Que tem que ser aquela pessoa presente, tem que ser aquela pessoa que corre atrás do aluno realmente. Você tem que adotar como se você fosse mãe dele, sabe? A gente tem que enxergar o aluno. Ah, mas eu não sou mãe do meu aluno. Não, mas você tem que escutar e ver o seu aluno e se importar com o seu aluno, tá? Imagina se ele fosse o seu filho. Como você gostaria que o professor tratasse o seu filho? Eu sempre falo, eu sempre digo que a empatia é tudo na vida. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, é mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Você, como mãe, gostaria que aquele professor estivesse tratando o seu filho dessa maneira? Do jeito que você trata? Se você estiver satisfeita, é porque você está no caminho certo. Se você falaria, opa, não, parece que eu queria que desse mais atenção. Então, dê mais atenção. Nem todo aluno pode ter professor de apoio. Por quê? O aluno precisa ter múltiplas deficiências e tem que ser comprovado com laudos e justificativas pedagógicas.
Depois disso, é que a gente solicita o professor de apoio. Então, não é, tem aluno que só tem... eu tenho, por exemplo, eu tenho laudo de inclusão com autismo. Mas não é todo mundo, todo autista, que pode ter um professor de apoio. Porque o autismo tem níveis. Quem tem um nível baixo consegue se virar sozinho. Quem é agressivo precisa de alguém para ajudar ali. Quem, sabe, tem níveis. Então, não é todo mundo que precisa. E a gente tem que entender isso e ver, né, como agir aí. Outra coisa importante também é que em uma sala não pode ter 2 professores de apoio. Então, o que a gente faz na escola? Como um tem direito ao professor de apoio, eu sempre coloco mais uns 2 alunos para que o professor de apoio consiga dar assistência para os 3. Isso aí é uma jogada que eu gosto de fazer, porque aqueles outros 2 que não têm direito ao professor de apoio pode ser assistido pelo professor de apoio daquele aluno X. Mas aquela professora lá, ela foi contratada somente para aquele aluno, mas ela acaba atendendo outros 2, porque ela vê a situação da escola como que é complicado, né? Como que a gente, né, precisa desse apoio, mesmo aquele aluno não tendo direito. Esse professor de apoio, ele pode atender até 3. E outra coisa, um aluno com laudo tem que ter menos 3 alunos na sala. Então, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso também, porque uma sala lotada não dá para atender um aluno com autismo, por exemplo, porque ele não gosta de barulho. Muitos, né, não gostam de barulho, tem algumas características assim. Então, tem que realmente ter menos alunos na sala. Só que eu vejo que aí acaba alguma turma lotando, outras não. A gente tem que ter jogo de cintura aí na parte administrativa para poder resolver esses problemas. Gente, a especialista trabalha junto também com a secretária, em que sentido? Vem para lá no CIMAD, a secretária tem que colocar no sistema uma justificativa pedagógica de cada aluno com laudo médico, de cada aluno que precisa desse atendimento, desse AEE. Quem faz a justificativa pedagógica tem que ser o pedagogo, gente. Porque eu não posso chegar na secretária, chego na Raquel e falo, Raquel, olha, faz aí uma justificativa pedagógica do aluno. Ela vai falar para mim, mas como assim? Eu não sou pedagoga, eu não sei do que você está falando. Então, quem faz a justificativa pedagógica é a especialista sobre cada aluno. Eu encaminho isso para a secretária pega essa justificativa pedagógica e põe no sistema. Quando ela põe no sistema, o governo vê lá na frente, opa, essa escola está falando que tem esse aluno com isso. Aí eles fazem uma análise. Será que esse aluno tem direito a ter um professor de apoio ou não? O que ele organiza? Manda para a Secretaria da Educação, a superintendência, vem uma equipe da superintendência, faz uma avaliação com esse aluno, analisa, verifica a justificativa pedagógica que eu dei para ele, faz uma conversa com o aluno, uns testezinhos ali com eles, e aí ela faz um laudo concluindo se realmente ele precisa do professor de apoio ou não. Ela faz esse registro e manda para a Secretaria da Educação. E aí, gente, a gente tem que aguardar o processo. Se for aprovado, libera para contratar um professor de apoio. Se não for aprovado, ele vem uma resposta falando que não foi aprovado e dar a justificativa do porquê não foi aprovado. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque isso leva tempo. Ano passado, durante o mês de fevereiro e março, que nós estivemos na escola, eu fiz a entrevista com os pais, eu fiz o relatório, né, com os pais ali do responsável, tudo. Entramos em pandemia, aí eu fiz a justificativa pedagógica, deu tempo para a superintendência avaliar um ou outro ali na escola, não deu para avaliar todo mundo, mas um ou outro. E durante um ano, rolou todo esse processo. Quando foi no segundo semestre, começou a liberar alguns professores, e agora, esse ano, liberou também. Quando libera, beleza, agora é automático, ele vai sendo renovado. Todas as vezes, aquele aluno tal tem o professor de apoio para acompanhar. Essa justificativa pedagógica,
como que eu elaboro? Eu preciso de ler os laudos médicos, eu preciso do relato do pedagógico, dos professores, regentes e dos professores de apoio. Gente, é pedagógico. Como que ele é na sala, se ele conversa, se ele presta atenção, se ele pergunta, como que é a letra, se ele participa da aula, se ele não participa. E no ano passado eu tive muita dificuldade, porque tem professor que vira para mim e fala assim, nossa, mas eu nem lembro desse aluno. Tudo bem, a gente teve 1 mês e meio só de aula presencial, mas a gente tem que ficar ligado, e eu tenho que ter um olhar mais atento a esse aluno, porque eu preciso desse relatório seu, eu preciso desse feedback seu, eu preciso saber do professor que está acompanhando na sala recursos, como que ele é lá, eu preciso da entrevista com os pais, porque o relatório, essa justificativa pedagógica, é um texto de 5 linhas, resumindo como é o aluno na escola e tentando convencer o Estado a liberar um professor de apoio para ele. Então, tem que ser muito bem embasado, tem que ser muito bem redigido e tem que ter uma justificativa convincente. E eu tive dificuldades realmente esse ano, né, na formulação dessa justificativa pedagógica. Por que eu tive dificuldade? Porque não tem o PDI desses alunos, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Gente, PDI, todo aluno que tem um laudo médico precisa ter o seu PDI, exatamente para que eu consiga elaborar uma justificativa pedagógica, para que você leia e saiba como é o aluno que você está recebendo, qual é o nível dele, o que ele sabe, o que ele aprendeu. Ele é de caráter pedagógico, ele não é uma avaliação clínica, lá eu não preciso colocar ele tem tal coisa, CID, número tal, não é isso que a gente quer saber. Nós queremos uma avaliação pedagógica, se na sala ele participa, se ele é agressivo ou não, se ele consegue redigir texto ou não, se ele sabe fazer uma letra cursiva ou não, se ele identifica letra maiúscula, minúscula, concordância. Eu quero uma justificativa pedagógica. O que ele sabe na área da matemática, se ele consegue fazer as 4 operações ou não. Qual é o nível desse aluno, tá? Em termos de aprendizagem, em termos de interação com o colega, ele sabe, ele se sente bem na turma ou não, ele é enturmado ali ou não, tudo. Fazer o mínimo 2 vezes ao ano, ou seja, em julho e dezembro. E nós já não fizemos em julho. E já viemos aí protelando isso. Nós vamos fazer o PDI esse ano, agora eu vou fazer um drive, tá? Vou colocar todos os professores da turma nesse drive e vou compartilhar para que todo mundo possa preencher o mesmo drive. Porque eu preciso de vocês nesse texto aí. O responsável pelo drive e pelo PDI é especialista. Quem participa dessa confecção é os professores regentes, professores de apoio, professor de sala recurso, e aí eu vou colocar todo mundo no drive e encaminho para vocês. O PDI deveria ser para todos os alunos que apresentam algum problema na escola, porque às vezes, gente, o aluno está apresentando um problema de disciplina. O ideal seria que ele tivesse um PDI, porque às vezes o problema de disciplina dele, a gente tem que fazer um estudo para ver aonde que começou isso e por quê. Por que ele tem indisciplina? Será que é porque ele não aprendeu o conteúdo passado e aí ele fica fazendo bagunça na sala? Será que ele quer chamar atenção? Será que ele está com problema familiar? Tem muita coisa para analisar. O PDI serve para isso, para a gente levantar todo um perfil desse nosso aluno para que eu consiga atingi-lo de maneira mais eficaz. E a avaliação desse aluno, gente, também é diferente. Esse aluno, ele tem que ter uma prova com um tempo maior, ele tem que ter uma utilização de um outro recurso tecnológico, ele tem que ter material concreto, lápis, caneta, para ir contando com o material ali perto dele, ele tem que ter outras modificações que se fazem necessárias, sabe? O texto tem que ser bem simples para ele, um linguajar mais simples, tem que ter adaptações no formato da prova. Eu lembro que a prova daquele menino que tinha baixa visão, a gente mandava imprimir naquela folha enorme. Então, é uma adaptação, era a mesma prova, só que grande.
A prova pode ser oral para esse aluno, já que ele tem dificuldade na escrita, não tem problema nenhum. Os recursos humanos de apoio, a gente precisa ver alternativas para avaliar esse aluno de maneira que ele não fique prejudicado. Porque, por exemplo, esse ano, à tarde, nós temos alunos, pelo menos uns 4 ou 5 alunos, estavam em progressão continuada por conta do PET que eles não entregaram no ano passado. Mas, assim, eu fui descobrir que eles tinham laudo no final do ano também. E se eu soubesse, nós poderíamos tê-lo aprovado como é que chama? No conselho de classe. Então, assim, erramos, e a gente está aqui para a gente consertar e tentar ajustar e ajudar esse nosso aluno, tá bom? E assim, eu já escutei professor falando para mim, se eu soubesse que essa turma tinha aluno de inclusão, eu não tinha nem pego. Gente, não pense assim, porque... e outra coisa que eu escutei também, eu não quero nem ler, porque eu não tenho aluno de inclusão. Só que, primeiro, não é aluno de inclusão, é alunos com AEE, atendimento especializado. E outra, esse aluno pode ser seu ano que vem. Então, é importante que essa reunião aqui, todo esse tema, seja colocado para todo o grupo, porque hoje ele pode não ser seu aluno, mas amanhã ele pode ser sim, e é importante que você esteja ciente de todo o trabalho que nós temos que ter, e se você pegar esse aluno amanhã, peça o PDI dele, para que você leia e conheça e verifique o nível do seu aluno, né, como que você vai avaliar, como ele tem sido avaliado, tudo vai ter que estar relatando lá no PDI desse aluno.